Graças e paz, galera. Tudo bom? Heitor Ribeiro, do blog Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá falar mais um pouquinho de um dos nossos artigos do nosso blog e tentando aqui sempre ajudar vocês na compreensão da palavra de Deus. A gente preparou um artigo falando sobre os 12 discípulos, os 12 escolhidos, os 12 chamados por Jesus, e nós vamos tentar aqui discorrer um pouco sobre o assunto para estar ajudando tanto na sua leitura do artigo quanto na sua compreensão, né? O vídeo, a forma aqui de áudio, eu acho que facilita um pouco mais na compreensão da nossa escrita, certo? Vamos lá. É interessante a gente fazer uma ressalva que todas as áreas da vida hoje, o material humano, a pessoa é necessário, o ser humano é necessário, né? E na caminhada e na pregação do evangelho tinha que ser usado, né? Homens, pessoas, seres humanos. Hoje a gente vê, né, nós mesmos aqui no Jesus Cristo é o Senhor usando o blog, uma ferramenta da internet, mas embora esses artigos para estarem aí no ar, o vídeo, precisa do material humano, né? E Jesus também precisou de um material humano, né? Quando ele começou sua trajetória, vamos dizer assim, quando ele começou a exercer o seu ministério, ele chamou 12 homens, né? E se a gente analisar esses 12 homens, eram pessoas simples, normais, como eu e você. Mas é interessante, se a gente for hoje fazer uma análise psicológica, né? Eu não sou nenhum formado em psicologia, mas perguntando e estudando a personalidade dos discípulos, a gente vai ver que eles não se encaixariam nem um pouco na, na descrição hoje para preencher qualquer tipo de vaga, seja ela de trabalho ou, né, de evangelista, de pastor, porque eles não tinham estudo para isso, eles não eram preparados para isso. E o interessante é que Deus, né, através de Jesus, propôs um desafio, que é pegar 12 homens distintos, né? Nenhum era parecido com o outro, embora alguns tinham a mesma profissão, mas era totalmente distinto. E ele fala que esses homens dariam início ao cristianismo, né, que é o que nós vivemos hoje, não importa a sua denominação, você vive esse cristianismo. E esse cristianismo começou através desses 12 discípulos. E a gente, nesse artigo nosso, nós vamos tentar traçar a personalidade, a característica de alguns deles, porque nem todos têm, assim, como posso dizer para vocês, é, muitas informações bíblicas para nós ali se aprofundar no conhecimento. Então a gente vai estar falando alguns, né? A Felipe, André, fala-se muito pouco deles, né? Um dos que a gente vê pouca coisa, a gente vê um fato de André só quando Jesus pergunta para ele o que nós temos aí para alimentar essa multidão. Alguns teólogos e pastores até brincam, né, que André era um brincalhão, era um piadista, porque mediante aquela multidão, ele fala, ó, senhor, tem um rapaz aqui que tem uns 5 pães e 2 peixinhos, né? Brincando com Jesus, ou outros falam que era uma pessoa de fé, porque ele via a multidão e falou que nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Então, fica meio difícil de a gente traçar um paralelo para analisar a personalidade e o caráter de Filipe, André, o próprio Bartolomeu, o Tiago, filho de Alfeu, né, que tem mais um Tiago aí, Tadeu e Simão, o Zelote. Cada um tem pouca coisa mencionada, mas tem aqueles que são mais mencionados, né? Tipo, o caso do discípulo Mateus, ele era o quê? Ele era um coletor, um cobrador de imposto, né? E é interessante a gente traçar a personalidade do, de Mateus, pelo fato dele ser um cobrador de imposto, ele era um publicano, então ele estava a serviço de Roma, do Império Romano, então com total certeza, ele era odiado pelos fariseus e até por uma boa casta judaica, né? Porque ele, a serviço de Roma, ele tinha que prestar o seu serviço ao império. E ali ele cobrava, muitas das vezes, impostos injustos, mas não por ele, né? Mas pelo fato da profissão dele requerer isso dele, né? E a gente pode ver que ele era uma pessoa sociável, ele era uma pessoa empolgada, né? Porque assim que ele foi chamado, escolhido, né,
uma grande multidão seguia Jesus, e aí Jesus para num ponto dessa caminhada e ele escolhe 12. E quando ele escolhe Mateus, Mateus dá uma festa, né? E nessa festa Jesus vai, e lá os fariseus veem Jesus entrando lá dentro e fala como pode Jesus se alimentar, festejar com um pecador. E aí a gente vê que Mateus ele tinha essa característica. Ele era empolgado, ele era inteligente, ele era analista, ele era muito observador, porque se você analisar o Evangelho de Mateus, tem detalhes e riquezas que nos outros evangelhos não tinha. E Mateus, no seu evangelho, ele quer passar o quê? Que Jesus é rei, Jesus é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. E só sendo um ísimo, né? Um ísimo observador, uma pessoa detalhista que conseguiria traçar tudo isso e trazer para nós, né, no seu evangelho. Aí a gente também vai falar um pouco nesse artigo. Interessante é você ler também o artigo, que é muito bom mesmo. A gente vai analisar também Tomé. Tomé ele era rápido para pensar e para desacreditar também, né? Ele tinha facilidade tanto de acreditar quanto de desacreditar. Ficou conhecido como o discípulo duvidoso, né? Porque quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele, eu só acredito vendo as marcas de Jesus, Jesus mostra para ele, mas as dúvidas de Tomé eram na sua autossuficiência, ou como pode dizer assim, ele tinha as dúvidas dele era por falta de crenças, mas tem aquelas dúvidas boas também que cercam as nossas vidas, que trazem nós a refletir o nosso eu, refletir o nosso ego e trazer soluções para problemas em nossas vidas, né? Mas a questão da dúvida de Tomé, não, ele desacreditava mesmo, ele não cria nos fatos acontecidos, ele tinha que ver para acreditar, né? Então ele ficou marcado por isso daí. Temos Tiago, filho de Zebedeu. Assim, descobrimos também poucas coisas sobre Tiago. Vai falar um pouquinho lá no Evangelho de João, que ele era ousado, ele era ambicioso, impaciente, mas ele se tornou muito íntimo de Jesus. Se você ver depois, abrir tua Bíblia lá em Atos, ler um pouco, você vai ver que Tiago foi um dos primeiros mártires, né? Após matarem Tiago degolado, o Herodes, né, se não me engano, que era o imperador da época, Herodes matando Tiago, ele falou, não, os judeus gostaram disso, os judeus festejavam com a morte de Tiago porque era uma pessoa que estava pregando o cristianismo. E ele morreu por amor de Cristo, né? Um dos primeiros. Eles foram atrás de Pedro, que era a pessoa que estava se destacando na liderança desses discípulos, né? Então, Tiago, ele morreu por amor de Cristo, então ele era íntimo, ele se tornou próximo, ele não negou a Cristo em momento algum, né? E infelizmente teve uma morte triste, mas honrosa, porque morreu defendendo o cristianismo, defendendo um Cristo que hoje eu e você servimos, né? Sobre Judas, sobre Pedro, João e até Paulo, que foi acrescentado, né? Lá na eleição, após desculpa, foi acrescentado como discípulo, 13º discípulo, podemos colocar assim, né? E a gente vai falar um pouco dele também, só que nós vamos fazer o quê? Um artigo só sobre essas três pessoas. Sobre Pedro. Pedro, ele era um cara intolerante, ansioso, irritado, agressivo, inquieto, impaciente. Ele era sanguíneo, né? Ele era muito emotivo, tudo nele era emoção. Ele tinha uma facilidade muito grande para repetir os mesmos erros. Judas, né? Às vezes, né? Eu quero até fazer uma pergunta que eu faço no artigo, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem para você foi o discípulo mais equilibrado? Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, muitos responderam João, Tiago, André, até o Pedro, né? Que não tinha equilíbrio nenhum, mas a pessoa mais equilibrada era Judas. Ele era muito dosado, sensato, discreto, né? Judas, ele era o único de todos os discípulos que com certeza passaria hoje uma avaliação de personalidade para desempenho intelectual. Pelo fato dele, ele era até o tesoureiro, né, dos discípulos, ele que guardava o dinheiro, né? Então, ele era muito sensato. Então, se a gente analisar Judas, que nós vamos fazer um artigo só sobre ele,
Você vai poder, vamos traçar a personalidade positiva e a personalidade negativa de Judas, e aí você vai poder ver o quanto Judas ele era inteligente. Pedro tem muitas qualidades ruins, né, negativas, mas também as características positivas de Pedro é enorme, né? E a gente não vai tratar nesse vídeo, nem muito no artigo. E João, o discípulo amado, o que ficou responsável para cuidar da mãe de Jesus, né? Jesus lá na cruz, ele vira para João, fala: João, essa é tua mãe, e vira para Maria, fala: Maria, esse é teu filho. E nós também vamos fazer um artigo só sobre esses três, sobre esse discípulo, né? Então vai ser um artigo de cada um, né? Para uma compreensão, porque o assunto é muito extenso. Para não ficar uma leitura cansativa, até um vídeo cansativo para você, nós não vamos tratar dele aqui. E Paulo, né, o discípulo dos gentios, do pregador dos gentios, e é isso daí. Então a gente termina por aqui o nosso vídeo. Espero poder ter ajudado. Vê os outros vídeos. Vamos colocar o vídeo sobre Pedro, João, Judas e Paulo para uma melhor compreensão tua da palavra de Deus. Mais uma vez eu peço, curta aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê a sua opinião, porque vale muito para nós. Se você concorda, se você não concorda, nós estamos aqui para aprender e te ajudar, entendeu? Nós não somos melhores que vocês, né? Cremos que somos servos e somos até menores que vocês. Então curta aí o nosso canal, dê a sua opinião, curta lá também o nosso blog, compartilhe os nossos artigos, comente, ó, eu não gostei desse assunto, eu não acho isso, eu acho aquilo, não, legal, gostei. Faça o seu comentário, fique à vontade e que o Espírito Santo de Deus te abençoe, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau.